Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero complementar a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos começando um novo trimestre, o terceiro trimestre de 2023, e na classe dos jovens estaremos estudando sobre as cartas de Paulo a Timóteo, 1ª e 2ª Timóteo, não é? Nós temos, essas cartas são chamadas cartas pastorais, que junto com Tito formam aí as cartas pastorais. Mas o que são as cartas pastorais? São as epístolas escritas por Paulo, não é? Endereçadas a dois dos seus companheiros, não é? Timóteo e Tito. Eles eram líderes da igreja da cidade de Éfeso e de Creta, respectivamente, né? Quais são as cartas pastorais? Elas são denominadas assim. Cartas pastorais 1ª e 2ª Timóteo e Tito, conforme eu já disse. Embora Tito apareça na Bíblia depois da 1ª e 2ª carta de Timóteo, né? Na cronologia. Nessa lição, nós estaremos aprendendo, sim, sobre Timóteo. A primeira lição, nós vamos estar aprendendo sobre a introdução à primeira carta a Timóteo. A segunda lição, o problema dos falsos mestres. A terceira lição, instrução a respeito da oração. A quarta lição, instrução às mulheres. A quinta lição, instrução para os pastores. A sexta lição, qualidades pessoais e essenciais para os diáconos. A sétima lição, instrução para o comportamento da igreja. A oitava lição, o respeito às pessoas e o cuidado com as viúvas. A nona lição, os conselhos de Paulo a Timóteo. E a 10ª lição, nós vamos estar aprendendo sobre a segunda carta a Timóteo, né? E a lição de número 11 é o tema da capa, que seja firme, né? A lição de número 12, venha depressa. E a lição de número 13 e última, nós vamos estar aprendendo sobre organizar a igreja em Creta, né? E assim nós vamos aprendendo, né? Então aqui está a capa da lição, onde nós vamos estar aprendendo, certo? E nós vamos usar alguns materiais aqui, né? Alguns comentários entre ele e esse material muito interessante, se você puder adquirir, né? Essência do Novo Testamento, também comentários bíblicos das cartas pastorais. Esse material é interessante, é um material muito necessário para essa aula, de Norbert Liett, né, da editora Chamada da Meia-Noite, onde você vai ver aqui muitas particularidades, e nós, ao longo das aulas, nós estaremos trazendo aqui, elucidando para os irmãos, tá certo? Muito bem. A priori, nós temos a pergunta, nós temos em mente quem era Timóteo, afinal de contas. Primeiro, temos que trabalhar um pouco sobre as cartas pastorais que eu estava falando logo no início, né? E a lição de número 1, nós vamos estar aprendendo a introdução à primeira carta a Timóteo, certo? Então, o que é as cartas pastorais? Eu já disse que é 1ª e 2ª Timóteo e Tito, né? Na verdade, é difícil dizer qual foi a primeira carta pastoral a ser escrita, se 1ª Timóteo ou Tito. De qualquer forma, essa organização cronológica, ela aceita aí o seguinte termo: de 1º Timóteo, Tito, depois 2ª Timóteo, né? Na nossa Bíblia ela está na sequência, 1ª e 2ª, depois Tito, né? As cartas pastorais foram escritas, como já dissemos, não temos como afirmar qual foi a primeira a ser escrita. O que sabemos é que 1ª Timóteo e Tito foram escritas no mesmo período. Considerando essas informações, as datas mais prováveis possíveis são datadas do ano 62, 1ª Timóteo, né? Epístola de 1ª Timóteo, 62 a 64. E Tito, 62 a 64 também. Como já disse, elas foram escritas no mesmo período, né? E também a epístola de 2ª Timóteo compreende de 64 a 68 depois de Cristo.
Quem escreveu as cartas pastorais? O apóstolo Paulo escreveu essas cartas, a autoria de Paulo, amplamente aceita pela tradição cristã. Além disso, alguns estudiosos, desde o século IV, eles tentam contestar a autoria de Paulo. Eles afirmam que as cartas pastorais foram escritas em algum momento do século II. Existem alguns pontos que tais estudiosos consideram assim, que embasa essa crítica, né? Principalmente o argumento utilizado por ele, que seria a relação de Atos dos Apóstolos, em relação ao livro de Atos dos Apóstolos, e a dificuldade de localizar o momento cronológico dentro dos relatos desse livro, que Paulo teria escrito as cartas pastorais. Porém, devemos lembrar que o livro de Atos termina de forma inesperada com a narrativa da prisão de Paulo, né? Atos, após esse acontecimento, nenhum outro detalhe é acrescido, é adicionado aqui dentro das informações. Muito provável, esse relatório do livro de Atos não se refere à última prisão de Paulo. Na verdade, o próprio Lucas, o autor de Atos, ele afirma que não existia acusação grave contra Paulo. Além disso, para que esse argumento cronológico contra a autoria de Paulo ganhasse força, teria que ser aceito que o livro de Atos narra a vida de Paulo de Tarso. No entanto, a leitura simples desse livro deixa claro que essa possibilidade não faz sentido algum. Outros problemas apontados também seria a complexidade eclesiástica que a igreja possuía. Alguns estudiosos acreditam que a estrutura da igreja descrita nas cartas pastorais é evoluída demais para o primeiro século. Porém, o livro de Atos e as demais cartas de Paulo já descreve que a igreja é bem organizada, com um presbítero constituído, né? A teologia inferior com relação às cartas de Paulo, né? Alguns defendem que a doutrina que contém nas cartas pastorais compreende toda a teologia paulina e possui mais, vale lembrar, além disso, que as cartas pastorais elas foram destinadas a líderes e não a membresia, né? Norbert Eliade fala até sobre ensino, né? Ensino e doutrina. Ele colocou alguns textos, né? E realmente tem coerência, não é? Dentro desse contexto. Ensina e doutrina, ensino e doutrina. Então Paulo exorta o povo assim, em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3, tudo que eu falei é 1 Timóteo, ok? Aqui, versículo 3, Paulo diz assim: quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei para que permanecesse ainda em Éfeso, para admoestarem a certas pessoas, a fim de que não ensine outras doutrinas. Admoestar quer dizer ensinar, doutrinar. No versículo 7, no capítulo 1, pretendendo passar por mestre da lei, não compreende todavia no mesmo que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. No verso 10, ele fala da sã doutrina. No verso 7, capítulo 2, verso 7, ele fala de mestre dos gentios. No capítulo 3, verso 2, ele fala de ensinar, apto para ensinar. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro e apto para ensinar. No capítulo 4, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé para obedecerem a espíritos enganadores, ensinando doutrinas de demônio. No capítulo 4, verso 6, ele fala também: expondo essas coisas aos irmãos, sejam bom ministro de Cristo, alimentado com a palavra da fé e boa doutrina que tem seguido. No versículo 11 do capítulo 4, ele diz: ordena e ensina estas coisas. No versículo 13 ele diz: até a minha chegada, aplicar-te à leitura, à exortação e ao ensino. Paulo prossegue no capítulo 4, verso 16 de 1 Timóteo, ele diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nesses deveres, né? No capítulo 5, verso 17, ele diz: deveis ser considerados merecedores de dobradas honorários aos presbíteros que presidem bem, com especialidades,
os que se afadigam na palavra e no ensino, né? Para que o nome de, versículo 6, capítulo 6, versículo 1, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemadas. Então, no capítulo 6, verso 2, ele diz, ensina e recomenda estas coisas. No versículo 3 do capítulo 6 diz assim, se alguém ensina outra doutrina e não concorda com a sã palavra de nosso Senhor e Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, e com ensino segundo a piedade. Então, a igreja local, ele aponta ensino, ele só vai tratar de evangelismo depois, né? E ele traz aqui umas qualidades quando ele chama a Timóteo, quando ele qualifica Timóteo, né? Então vamos partir para o texto propriamente dito no tópico da nossa lição. O primeiro tópico é bem o que eu separei aqui para nós comentarmos, né? E o propósito é proporcionar encorajamento à instrução ao jovem obreiro, ao jovem líder Timóteo, né? O destinatário é o Timóteo, os líderes da igreja e aos cristãos de todo o mundo. Na verdade, ele focou bem isso aí. Provavelmente no ano 64, que temos aqui, ele era um dos companheiros mais íntimos de Paulo, Timóteo, né? Então, conforme eu estou trabalhando aqui, quem era Timóteo, vamos concluir, ok? Quem era esse jovem obreiro? Nós vamos trabalhar aqui quem era Timóteo, certo? E dentro desse contexto, nós vamos ver Timóteo é um dos personagens mais conhecidos no Novo Testamento, sem dúvida. Duas epístolas neotestamentárias são endereçadas a ele, né? Conforme vimos aí, existem várias referências diretas e indiretas sobre ele e outros livros na Bíblia. Atos, por exemplo, 1 Coríntios, Tessalonicenses. Muitas pregações são feitas sobre a pessoa de Timóteo, geralmente enfatizando seu exemplo como jovem obreiro que a Bíblia descreve. Mas afinal, quem foi Timóteo? Ele era um jovem líder da igreja primitiva, muito provavelmente nasceu em Listra, né? É mais plausível. Uma província romana, juntamente com Derbe, e essas informações estão inseridas aqui na lição, né, com uma abrangência muito boa, né? É uma lição interessante e está pautada aqui, né? Primeiro tópico é o líder do Timóteo no contexto das cartas de Paulo. Segundo tópico nos fala Timóteo, o verdadeiro filho. E o terceiro tópico é Timóteo, um jovem ministro, não é? E nós vamos ver essas informações dizendo que ele nasceu em Listra, na cidade de Licaônia, né? Na província romana da Galileia. Isso está no tópico 2 da nossa lição. Sua mãe era Eunice, sua avó era Lloyd, não é? E elas eram judias e ensinou a escritura para aquele jovem desde a infância, conforme está escrito em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, capítulo 3, versículo 14 e 15. Então acredita-se que sua mãe e sua avó tenham se tornado cristã por ocasião da primeira viagem missionária de Paulo, junto com Barnabé, pois em Listra muitos se tornaram discípulos, né? E temos essa informação que foi em Listra que ela se converteu mesmo, né? E assim sucessivamente. Então é uma lição muito rica, com certeza aprenderemos bastante, né? E assim sucessivamente. Então, ainda continuando, quem foi Timóteo, né? Juntamente, eu disse que ele nasceu em Listra, uma província da Romana, juntamente com Derbe, né? Que era a província designada, né? Em Atos capítulo 14, verso de número, deixa eu ver aqui, 14, verso de número 6, né? Ele faz essa referência como cidade de Licaônia. Outras possibilidades para a cidade natal de Timóteo é justamente Derbe, porém Listra é mais amplamente aceita, né? Pelos estudiosos e etc. Então o pai de Timóteo era grego, sua mãe era Eunice, sua avó era Lloyd, como já disse, eram judias, conforme está escrito em Atos 16, versículo 1, e 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Provavelmente eles se converteram durante a primeira viagem lá de Paulo, né, conforme está escrito no capítulo 14, versos 6 até o 22.
O ministério de Timóteo, por exemplo, na segunda viagem missionária de Paulo, quando ele voltou à região de Licaônia, né, Licaônica, o apóstolo ficou impressionado com o desenvolvimento de Timóteo. Ele resolveu levá-lo consigo. Existe aí possibilidade que ele tenha sido levado por Paulo para substituir João Marcos, né? Isso são possibilidades. Seja como for, né? Ali começa uma grande parceria, um grande líder, um grande trabalho se resultaria daquela parceria, que resultou em grandes frutos para a igreja primitiva. Então, o legado da parceria desses dois homens de Deus serve de exemplo para nós até nos dias de hoje. Um fato curioso é que quando Paulo escolheu Timóteo para acompanhá-lo, Timóteo precisou de ser circuncidado. Isso aconteceu por causa dos judeus que acostumava naquele lugar. Além disso, Paulo considerou, isso aconteceu por causa dos judeus que estavam naquele lugar, né? Além disso, Paulo considerou que ele levaria o evangelho a muitas regiões, predominantemente habitada por judeus, e assim o fato de Timóteo ser circuncidado. Então, evitaria algum tipo de discriminação e problemas afins, né? Mas nós sabemos que Paulo, pessoalmente, era totalmente contra a obrigatoriedade da circuncisão. Aos gentios eram permitidos, né, como membros da igreja. Provavelmente a explicação porque Timóteo ainda não havia sido circuncidado. Até então era o fato de seu pai ser grego, né? Então a Bíblia não dá indício de que seu pai tinha tido alguma influência em sua educação religiosa, e nem menos informações que ainda estivesse vivo naqueles dias, né? Então a Bíblia também ela nos mostra que na separação de Timóteo para o ministério, Paulo e os anciões locais oraram por ele, impondo-lhe as mãos. Então ele recebeu um dom espiritual que o capacitou para o ministério, né? Timóteo foi exemplo de membros para a igreja. Timóteo foi um bom e bem distinto espiritualmente, um bom crente. Por sua mãe, ele foi bem instruído por sua mãe, por sua avó. No livro de Atos aborda isso, conforme eu já disse, né? Timóteo foi um exemplo de jovem cristão. Ele era um exemplo não apenas dentro da comunidade cristã de que ele era membro, né? Então, jovens, seja exemplo onde você está inserido, né? Mais adiante da sociedade, o qual fazia parte aí do seu exemplo, era tão positivo e sua reputação chegou a Icônio, né? Esta conduta não foi construída de uma hora para outra, pelo contrário, né? Mas foi o resultado de um aprendizado que começou quando ele era ainda muito novo, né? Paulo fala sobre isso quando descreve: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, não é? Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, desde que foste terado, sabendo que tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas escrituras, e que pode fazer-te sábio para a salvação, para a fé que há em Cristo Jesus. Então, Timóteo foi um jovem escolhido por Deus, e é preciso deixar claro que, apesar de Timóteo ter sido muito próximo de Paulo, muito próximo a Paulo, não foi Paulo que o escolheu. Quem escolheu aquele jovem para desempenhar o importante trabalho no ministério de Deus, né? Quem escolheu aquele jovem para desempenhar o importante ministério foi o próprio Deus que escolheu Timóteo. Paulo sabia disso, e quando aconselhava acerca do ministério, fazia lembrar que existe uma profecia anterior acerca do papel importante quando Deus lhe escolhe. Ninguém lhe barra. Chega o tempo, tranquilo, aguarde o seu tempo, aguarde o seu período, passe as fases que tiver que passar, mas se Deus escolheu, vai chegar o tempo, vai chegar, não tenha dúvida. Então Paulo sabia disso, e quando aconselhava acerca do ministério, fazia lembrar que existia uma profecia anterior acerca do papel o importante que ele desempenharia na igreja. 1 Timóteo capítulo 1, versículo número 18, e capítulo 4, verso 14. Timóteo foi um exemplo de liderado, porque para ser um bom líder tem que ser um bom liderado.
né? Embora Timóteo tivesse preparo suficiente para desempenhar a sua missão, a Bíblia nos mostra sua habilidade e capacidade de ser liderado, né? Ele aparece na narrativa bíblica assumindo o papel de discípulos em relação a Paulo. Não podemos encontrar na Bíblia referência sobre um Timóteo desobediente, fazendo com que lhe dava na cabeça, participando de contendas, reclamando de Paulo e assim sucessivamente. Hoje, nos dias atuais, nós passamos por isso, né? Às vezes você abençoa a vida de um irmão, não é? Tem uma visão, abençoa a vida do irmão, quando você dá as costas, o irmão fala mal da sua pessoa. É ingratidão, né? Que Deus tenha misericórdia de nós. Então Timóteo foi um exemplo de um obreiro líder. A forma que Timóteo respeitava a liderança de Paulo e se submetia a ele com clareza, com certeza, preparou ele para ser um exemplo de obreiro, um grande evangelista, e que foi um dos líderes da igreja primitiva, além de porta-voz de Paulo. Em diversas situações ele participou com o apóstolo de várias viagens missionárias. No capítulo 16, no livro de Atos dos Apóstolos, mostra aí Timóteo juntamente com Paulo, Silvano e mais tarde com Lucas, evangelizando várias províncias até chegar à Europa. Embora a Bíblia não cita a sua presença em Filipos, em Tessalônica, mas é bem provável que ele estivesse ali também, não é? Então observemos aí o desenvolvimento desse jovem obreiro. É sobre isso que vamos estar estudando, né? E as curiosidades acerca de Timóteo, né? Timóteo era um jovem quando começou a exercer o ministério. Timóteo provavelmente era tímido e tinha dificuldade de se expressar. Isso vamos ver em 1 Coríntios capítulo 16, verso 10 e 11, e 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6 a 10. Embora Timóteo fosse jovem, parecia que ele tinha saúde fraca, frequentemente estava doente. Isso vamos ver em 1 Timóteo capítulo 4, verso 12 e capítulo 5, verso 23. Outra curiosidade importante, muitos consideram que Timóteo foi o primeiro bispo de Éfeso, não é? Mas essa tradição é contestada devido ao fato de que Timóteo ter ficado ali temporariamente. Além disso, logo depois o apóstolo João mudou-se para aquela cidade. Com isso, dificilmente Timóteo poderia ter sido líder responsável pela igreja de Éfeso, e com o apóstolo João por lá. Então, por certo, essa informação é contestada, né? Outra curiosidade é que Timóteo foi um dos líderes da igreja primitiva que mais refutou as falsas doutrinas e heresia. Era um grande apologeta, defendia a fé cristã e refutava a falsas doutrinas, heresias, principalmente quando estava em Éfeso, né? Então são curiosidades importantes que devemos aprender. Então acredita-se que também que Timóteo tenha sofrido martírio. As cartas de Paulo endereçadas a Timóteo e Tito, ela possui exortações, aconselhamento, prática para a liderança e da congregação local também, informações muito importantes. Então é sobre isso que vamos estar estudando nesse trimestre. Com certeza vamos aprender bastante, né? Agora vamos para o conteúdo propriamente dito, né, de Timóteo. Timóteo, como disse, são os princípios pastorais. Ela se junta aí, é conhecida como cartas pastorais, não é? Ele e Paulo expressam o amor pela igreja, os conselhos pastorais ao seu filho na fé. Paulo, ele escreveu 1 Timóteo para encorajar o jovem, e para encorajar o obreiro, não é? Ele apontando para que ele tivesse coragem a viver o evangelho, lutar para defendê-lo, não é? Paulo, o apóstolo, ainda dá instrução sobre a oração em público e sobre o papel da mulher na igreja, não é? E do homem também na igreja. Ele predisse também e avisou sobre as doutrinas falsas ou doutrinas demoníacas, né? A partir do capítulo 4, Paulo começa a fazer essas tratativas de forma mais incisiva, não é? De forma mais recorrente, não é? Então, o que o evangelho da verdade era uma defesa contra. Ele apontava que o evangelho e a verdade eram a defesa contra o erro,
Então, Paulo instrui o jovem Timóteo a ter cuidado com as viúvas e o reconhecimento dos juízes mais velhos, né? Finalmente, Paulo exortou o jovem Timóteo a ficar firme contra a falsa doutrina e as falsas maneiras de viver, isto é, militar a boa milícia da fé, conforme está escrito no capítulo 6, versículo 12, né? Nós vamos ver que o local dessa carta foi na Macedônia, escrita, né? E o que aparece sempre é lutar, guerrear, né? Agonizomai ou estratégia. Agonizomai é lutar, estratégia é guerrear, né? É guerra. E ele fala sobre a milícia, a boa milícia da fé, e assim vai. Então Paulo descreve, de acordo com a evidência interna, vamos observar que ele, não somente o versículo de abertura, mas mas é difícil imaginar como alguém, como apóstolo, pudesse estar escrito esta carta atribuída a Paulo, ou inventasse um conjunto complexo de circunstâncias. Então Paulo foi o autor, sim, desta carta. Não há evidência externa dos primeiros pais da igreja, como Inácio, Policarpo, Irineu, Tertuliano, Clemente de Alexandria e outros. Todos dizem que Paulo é autor dessa carta. Então não há contestação sobre isso, né? Então os críticos dão 3 razões, né, e refletem na organização interna e avançada da igreja naqueles dias, né? E assim sucessivamente. O destinatário, Timóteo era o destinatário dessa carta. Ele se converteu ao cristianismo ainda jovem, quando Paulo visitou aí a sua casa em Listra, não é? É a primeira viagem missionária com Barnabé, em Atos capítulo 16, né? Então Paulo escreve a Timóteo: meu verdadeiro filho na fé. Porém, Timóteo foi criado por sua mãe Eunice, temente a Deus, influenciado por seu avô, por sua avó Lóide, aliás, também temente a Deus, e aparentemente ele memorizou grandes segmentos, né? Ele memorizou grandes segmentos do Antigo Testamento, tendo sido instruído por essas mulheres. Muitos acreditam que Paulo e Barnabé ficaram na casa de Timóteo naquela primeira viagem missionária, aquela primeira visita, quando Paulo foi apedrejado. E alguns ainda pensam que ele estivesse morto, quando Timóteo foi uma testemunha ocular do apedrejamento, não do evento. Pelo menos o jovem viu os resultados, quando Paulo desafiou a Timóteo a participar das aflições do Evangelho, né? E assim sucessivamente, né? Dentro dessas razões, dentro dessa introdução interessante, magnífica, é que vamos pautar a nossa aula durante esse período, né? A primeira carta de Paulo a Timóteo é a mais antiga das epístolas pastorais. Ela começa com uma introdução e em seguida dá instrução sobre como lutar contra as heresias, defender a verdade, isto é, seguido de instruções a respeito da oração em público, o papel da mulher na igreja, os padrões para os líderes da igreja, não é? Como refutar as falsas doutrinas, o ministério dos líderes da igreja, o lugar das viúvas na igreja. Então a carta encerra com uma incumbência para a liderança da igreja, e ele fecha com tudo isso: defender a fé, orações públicas, como fazer, o que é certo, o que é errado. Os primeiros pastores eram homens que se dedicavam sim na oração e combatiam os falsos ensinos. Então esse é o propósito desta carta: combater os falsos ensinos, não é? E assim sucessivamente. Então essa introdução é de muita valia. Temos aqui materiais que podem nos auxiliar, sim. Então, as epístolas de Paulo escreveu 13 dos 27 livros do Novo Testamento, está escrito na nossa lição. Igrejas, e essas cartas são dirigidas à igreja, né? 9 cartas são dirigidas às igrejas, 3 enviadas a pastores, e o rol se completa com a carta pessoal escrita direta a Filemão. 10 cartas foram escritas antes e durante a primeira prisão do apóstolo Paulo em Roma, e que se deu no ano 61 e durou 2 anos, né? Antes da prisão ele escreveu Gálatas e Tessalonicenses, 1º e 2º Tessalonicenses, e 2ª e 1ª Coríntios, né?
Romanos, Colossenses e Filemão são chamadas cartas da prisão, ok? Então, dentro desse escopo, durante a viagem missionária, Paulo escreveu Timóteo e Tito, nos anos 63 a 65, compreende por aí. E durante a viagem ele realizou, depois de seu primeiro aprisionamento em Roma, seu último livro, a segunda epístola de Timóteo, foi escrita durante o segundo aprisionamento dentro de uma das cadeias de Roma, no período do ano 66 a 67 depois de Cristo. Então, os fatos narrados nessas cartas pastorais são posteriores às narrativas contidas em todos os demais textos paulinos, certo? De Lucas, em Atos, né? Por isso, além da substancial teologia pastoral, essas 3 cartas enriquecem o contexto neotestamentário, não é? Vamos ver que ele volta das viagens, e também segundo Timóteo, filho, verdadeiro filho, sua origem, já disse que ele nasceu em Licaônia, né? Paulo retorna à Listra, ele se tornou companheiro de Paulo, né? E o evangelho da circuncisão, nós vamos ver no dicionário Wycliffe, por exemplo, que a circuncisão literalmente é a remoção cirúrgica do prepúcio do sexo do homossexual masculino. Foi ordenado por Deus como um concerto entre ele e os descendentes de Abraão, né? O terceiro tópico é Timóteo, um jovem ministro, vai começar a traçar a trajetória do jovem obreiro e o roteiro final e as suas responsabilidades, tá certo? Que Deus em Cristo nos abençoe e que possamos aprender bastante nesse trimestre. Deus abençoe e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir, onde estaremos tratando exatamente sobre os falsos mestres. Deus abençoe a todos e até a próxima aula. Canal Rascunho DVD, ensinando para transformar vidas.